Queria convidar com muito amor, obrigada, banda maravilhosa. Queria convidar a pastora Patrícia Falcão. Deixa eu pegar esse... É esse microfone aqui, amor, para ela, o verde? Sorry aqui, gente. Aqui, deixa eu ligar. Patrícia veio aqui, a gente ainda está aqui, ó, em clima de festa de Natal. Esse culto você está assistindo já pós-festas, né? Mas a gente grava o nosso curso de quarta-feira. E ela veio com a família de carro lá de Halifax. Quantas horas? 12 horas. Fizemos uma parada, mas estamos aqui. Pois é. Então vieram assim com o coração muito grato ao Senhor, né? Porque Deus ele trouxe vocês aqui para o Canadá com um propósito. E o propósito está sendo expandido agora para aqui, para Montreal, né? Vocês vêm aqui compartilhar o que ele tem feito na vida de vocês. É parte do propósito dele, né? Isso também. Exatamente, é um privilégio poder viver o que está no coração de Deus para as nossas vidas. E eu vou testemunhar aqui, vou falar um pouquinho do que Deus tem feito, desde lá do ventre, só um pouquinho para vocês entenderem a minha história. E até aqui, o dia de hoje, vou tentar resumir, porque senão vou ter que fazer parte 1, 2, 3, 4... Vai ter com a família, então, ó, semana que vem vai ter mais gente da família dela, vai ter agora uma... A gente não teve a série da família do Sancler e Alexandra, agora tem aqui a série dos Falcões também. Então, que Deus te abençoe hoje, você possa ser livre aqui, fala o que Deus colocar no seu coração, e você que está aí em casa, abre o coração para receber tudo que Deus quer falar. Muito obrigada. Olá, paz, como todos já sabem, meu nome é Patrícia Falcão, viemos direto de Halifax, Nova Scotia, especialmente para estarmos aqui em comunhão com essa família tão preciosa. Nós não conhecemos Natália nem Luiz pessoalmente, primeira vez, mas Camila e Tiago esteve em Halifax em julho, se não me engano, e Deus os levou em Halifax para que nós estivéssemos aqui hoje, para fazer essa conexão. E foi muito especial, queria muito mandar um beijo para Camila e Tiago, estão lá no Brasil, e nós somos muito gratos a Deus por essa conexão, porque Deus, Ele é dono de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. A gente só precisa realmente estar ligado nele para entender os sinais, para que a gente realmente possa seguir aquilo que Deus tem para nós, irmãos. E eu estou muito, muito feliz e desejo que a paz, que excede todo entendimento, alcance sua vida hoje, neste dia, para que você receba aí o frescor das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, cada dia nas nossas vidas. E é por isso que nós não somos consumidos, né, irmãos? Por causa da misericórdia dele. E eu amo testemunhar, eu amo falar das coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Não posso dizer assim, não posso deixar de incluir minha família, porque a minha família é um projeto de Deus, né? As famílias são projetos do Senhor. Mas eu preciso começar a contar um pouquinho da minha história, só para que vocês entendam o quanto Deus é bom e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E desde o ventre a minha vida já é um milagre. Eu nasci aos 7 meses, por conta de um acidente que minha mãe teve. Enfim, teve que fazer um procedimento meio rápido. Fiquei muitos dias internada, então Deus já começou a fazer o milagre lá. O médico falou, olha, não tem mais jeito, vamos orar aqui e ver o que Deus tem. Eis-me aqui. Então, tudo na minha vida começou muito intenso, né? Não venho de uma família cristã praticante, eu venho de uma família católica não praticante, então não tinha muita base, não tinha muitas referências em relação a isso, mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Com todas as coisas que foram acontecendo na minha vida, a única coisa que eu sabia é que Deus tinha um propósito, embora eu não conhecia o Deus realmente de andar, mas sim de ouvir falar, mas no meu ser eu desejava conhecer a Deus. E então
eu passei, né, pela minha infância muito difícil, eu perdi minha mãe aos 11 anos, aí foi um outro processo muito difícil, ainda passou-se os anos, ainda quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu me casei pela primeira vez, aos 28 anos eu fiquei viúva, mais um processo difícil, mas Deus, Ele é um Deus de renovo. Ele é um Deus que tem coisas novas para nós todos os dias. E eu sou muito grata a Deus por ter passado por tudo isso. Vocês podem estar imaginando, mas quanto difícil é. Sim, é muito difícil. Mas quando a gente entende que Deus é um Deus que tem coisas novas para as nossas vidas, Ele é um Deus de renovo, Ele sabe de todas as coisas, a gente passa a ter um olhar diferente sobre todas as coisas. E quando eu vim conhecer a Deus, eu estava num processo muito difícil, eu estava viúva, mas eu desejava conhecer a Deus, eu desejava conhecer a Deus. E aí Deus, então, fez com que eu encontrasse Gesiel, meu esposo. O meu esposo é cristão. E aí, então, começou meu processo de encontrar realmente esse Deus, não só de ouvir falar, mas realmente de viver todas as coisas que Deus tinha para a minha vida, e foi realmente um tempo muito, muito, muito especial. Tem sido, né, a caminhada cristã não é um processo assim, de uma etapa, é até a volta de Jesus. Então, quando você passa por um processo na sua vida e que você vem conhecer a Deus, aquilo não é só todos os seus problemas estão resolvidos. Não, queridos, isso é uma ilusão, né? Isso não é verdade. Você começa um processo na vida onde o teu foco é Deus, onde estar na vontade dEle é o principal. E isso foi o meu foco, eu foquei, mesmo mediante todos os problemas, todas as circunstâncias, as situações a qual eu passei, mas eu tinha um único foco, Jesus. E então, depois de todas essas coisas, né, eu queria até deixar o versículo que fala muito ao meu coração, que é Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é muito profundo, porque não se engane, irmãos, às vezes a gente acha que a gente conhece a Deus, que a gente está realmente na vontade dEle, ou porque estamos numa igreja, ou porque nós fazemos o nosso tempo de oração, ou porque nós fazemos o nosso devocional. O andar com Deus, de fato, não é só fazer, todas essas coisas cooperam para o nosso crescimento espiritual, mas hoje eu não dou um passo, literalmente, irmãos, não é joke. Eu não dou um passo sem pedir permissão de Deus para todas as coisas, porque eu tive experiências assim, de achar que Deus estava no controle, que Ele que abriu a porta. Não foi Ele que abriu a porta. Tem uma linha tênue quando a gente fala sobre isso, de entender qual que é realmente ouvir essa voz de Deus. Você tem a convicção no seu coração, não pode ser algo da sua emoção. Quando Deus fala com você, você sabe que foi Ele que falou. E se você tem dúvida se Ele falou, vai para as Escrituras, porque certamente Ele vai te responder de alguma maneira. Vai orar. Ah, mas a Escritura, a palavra de Deus falou lá comigo. Então ore e busque nele, porque Ele tem todas as respostas. E aí, irmãos, eu comecei a viver, né? Eu tô resumindo aqui, pulando muitas partes, porque eu realmente precisaria de muito tempo para contar tudo. E aí eu continuei essa caminhada com o Senhor, buscando a Ele mesmo diante das circunstâncias. Eu também tive uma síndrome do pânico muito, muito assim, elevada, digamos assim, de uma forma muito difícil, porque
naquela época não tinha um diagnóstico certo, então tudo era muito... o diagnóstico era ansiedade, mas o pânico realmente ele vem da ansiedade, mas ele é muito mais forte, os sintomas são muito mais intensos. Então, também sofri muito com essas questões, e mesmo assim, eu só conseguia dizer para Deus: se eu preciso passar por isso, então eu vou passar, porque eu sei que lá na frente tem um propósito. Muito difícil de você declarar uma situação como essa, numa situação onde você está vivendo. Eu tinha 2 filhos pequenos. Eu comecei o pânico na primeira gestação, eu não sabia. Depois eu me libertei, depois eu tive uma recaída na segunda gestação. E Deus me sustentou. Fiquei 9 meses grávida do Natan sem tomar nenhum remédio, porque eu não podia. Mas Deus sustentou, Deus fez, porque eu tinha um foco. Nós precisamos ter um foco. Nós precisamos crer, não só de ouvir falar, mas realmente de conhecer a Deus profundamente em todas as coisas e saber que todas as coisas que a gente passa é momentâneo. E mais, ele só não é momentâneo, como ele vai te trazer uma bagagem, uma experiência que você vai poder um dia compartilhar com alguém. E eu tinha tanta convicção disso quando eu passei pelo pânico. Senhor, eu vou usar de tudo que eu passei para poder ajudar outras pessoas. E de fato, eu tinha aquilo ardendo no meu coração, e foi o que aconteceu, irmãos. Assim, Deus tem realmente usado essa experiência, esse tempo, para que eu possa realmente ajudar outras pessoas. Então, isso também é muito importante. Você pensar, convido você aí do outro lado pensar sobre isso. Se você está passando por uma experiência, por uma situação, uma condição na sua vida, você tem que não questionar Deus por quê, mas sim para quê. Amém? E eu creio nisso de todo o meu coração, porque hoje eu estou aqui para contar para vocês que eu sobrevivi a tudo isso, mas também porque eu desejei realmente estar, né, no propósito do Senhor, caminhar com o Senhor. Eu desejei que isso pudesse ser uma coisa que eu pudesse, de fato, ter experiência, a vivência para poder contar um dia, para poder testemunhar. E aí, então, graças a Deus, depois de passar por todas essas coisas, né, de depender, né, do Senhor em todas as coisas, essa questão de depender também é uma coisa muito profunda, né? Quando a gente depende e pronto, é na totalidade e na profundidade. Porque se eu falo que eu dependo de Deus, mas eu vivo ansioso, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, se eu vou ter emprego, se eu não vou ter emprego, o que eu vou fazer, isso não é depender. Ou você depende 100% na totalidade, ou não tem como depender 50%. Não, você tem que depender na totalidade. E eu falo isso por quê? Porque estar no Canadá nos levou a esse nível de dependência. O Projeto Canadá não nasceu no coração da nossa família. O Projeto Canadá nasceu no coração de Deus. E aí, para a gente entender tudo que Deus queria de nós, não foi fácil. Mas estamos aqui para contar, assim, com um sorriso no rosto, porque Deus é bom. Ele é bom. Desde que a gente dependa dele na totalidade, você vai conseguir ver realmente que ele é bom. Porque ele faz todas as coisas de uma forma completa. Ele não faz pela metade. E se ele começou algo na sua vida,
Ele vai completar. Aleluia. Em nome de Jesus, Ele vai completar. Depende de você, não depende de Deus. Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para fazer. Mas, infelizmente, a gente, às vezes, dá um passo para frente e 10 para trás. Por quê? Porque deixa com que o medo domine. Porque deixa com que a insegurança domine. Irmãos, peça a Deus para tirar do coração de vocês todo o medo. Porque o medo, ele bloqueia. O medo, ele faz com que a gente não caminhe. Que a gente paralise. Quantas vezes eu me vi nessa situação paralisada, mas a única coisa que eu conseguia declarar é que, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, mesmo paralisada, mas eu conseguia dizer algumas palavras para o Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, se é a tua vontade essa situação, amém. E quando falamos em dependência, como eu disse, é na totalidade, não é só, a gente costuma muito limitar a Deus. Dizemos a Ele, olha, tem essa situação aqui, ó, é o financeiro, ou aqui é uma enfermidade. Não, é em todas as áreas, nós precisamos depender dEle em todas as áreas. Irmãos, até para comprar uma cadeira, hoje a gente pede permissão para Deus. Porque às vezes a gente acha até que está fazendo uma coisa boa, certa, mas não era a hora certa, ou não era o momento certo, ou não era naquele lugar. Então, nós realmente aprendemos a depender do Senhor em todo o tempo. Então, nós precisamos depender do Senhor em todas as áreas. Por quê? Porque Ele deseja nos relacionar conosco, Ele deseja entregar coisas para nós que só eu e Deus, só nós dois vamos saber ali. Só Ele quer entregar coisas secretas para nós, Ele quer relacionar conosco. Ele pode falar com o meu esposo sobre um assunto e falar comigo sobre outra coisa. Ele tem esse anseio de se relacionar conosco, Ele deseja que nós possamos se relacionar com Ele. Ele espera que você faça isso. E aí, então, irmãos, em 2014, Deus me deu uma visão. Foi uma visão assim, não foi uma paisagem, não foi um lugar. Foi um movimento da nossa família indo para alguns lugares. Foi exatamente no dia 10 de setembro de 2014. Nesse momento, eu estava ainda saindo do pânico e muito desejosa que Deus me curasse, né, daquela situação, me tirasse toda daquela dor. E eu orava a Deus e pedia, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu desejo estar no centro da Tua vontade. E nesse exato dia, eu me lembro até era aniversário da minha avó, de 84 anos, e eu estava me preparando para sair, e o Senhor foi muito claro, senta e anota, porque eu vou precisar que você anote, porque eu tenho muitas coisas para te entregar. Enfim, foi uma visão onde o Senhor falou que nos levaria para um outro lugar fora do país. Me deu a idade, mais ou menos, que nós iríamos estar nos movendo. Disse coisas sobrenaturais a respeito do ministério que Ele tem para os meus filhos. Me mostrou, assim, muitas coisas. Foi uma visão, assim, com muitos detalhes. E falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, guarda, escreve e guarda. Nunca pensamos em sair do país, nem qualquer plano ali, nem para sair da cidade. Uma vez a gente cogitou em morar
perto da minha cunhada, mas era assim, no mesmo estado. Então, fizemos uma viagem em 2015 para os Estados Unidos. Foi também algo assim que Deus preparou, porque Ele estava ali se movimentando para que a gente entendesse os sinais dele. E é uma das coisas muito, muito, muito interessantes a gente andar nos sinais. É muito interessante o que Deus fez conosco, irmãos. O nosso testemunho realmente é assim, é sobrenatural. E fizemos essa viagem e então tivemos a oportunidade de vir para Toronto, ficar com uma família, uma família que era da nossa igreja lá também. E aí, na volta, em 2016, o Senhor começou a nos incomodar com algo. Gesiel começou a sentir saudades do Canadá. Que isso, Deus? Ele mesmo, sem falar nada de inglês. Como assim, saudades do Canadá? E aí, então, depois de a gente orar um tempo, a gente foi compartilhar com o nosso pastor Luiz. E aí, meu Deus, e aquele processo começou nas nossas vidas. Bom, então, vamos lá. Vamos fazer, vamos dar o nosso passo de fé, né? E aí, então, começamos a nos movimentar. Então, tá, para ir para o Canadá, então vamos ter que fazer algum processo de imigração, parará, e pesquisa aqui, pesquisa ali. Irmãos, nós não tínhamos nem 1% de chance de poder imigrar para o Canadá. Menos que 1%, pela nossa idade, não falávamos a língua, e vários outros motivos. Mas quando Deus quer, é Ele que faz, não é o ser humano. Então, viemos para Halifax, também é algo assim lindo que Deus fez. Por que Halifax? Todo mundo pergunta. E o pessoal de Halifax é muito curioso para saber o que essa família está fazendo aqui nesse frio. Né? Tava tão bom lá no Brasil, né? No quentinho, a vida toda ali resolvida, empresa aberta, prosperando. O que nós viemos fazer em Halifax? E foi muito interessante como Deus nos mostrou Halifax e como aconteceu todas as coisas. Precisaria, assim, um dia só para contar todos os detalhes, mas assim, para resumir, nós estávamos procurando um apartamento para alocar em Halifax e mandamos uma mensagem no Messenger para uma landlord, e quem respondeu foi o pastor sênior da igreja onde nós estamos hoje, porque o pastor Russ é esposo da Iana, que é a landlord do prédio que nós estávamos interessados em locar o apartamento. E não só isso, o Gesiel e o pastor tinham um amigo em comum, que é o pastor Frank, lá de Oshawa. E ele ficou muito interessado em saber por que nós temos um amigo em comum. Enfim, irmãos, é assim, Deus... Ele é maravilhoso. Quando ele quer fazer, basta a gente estar ligado nele. Porque a gente precisa estar ligado nele. Porque se você não estiver ligado nele nessa hora, você pode achar que é só uma coincidência. Mas Deus, Ele estava abrindo todas as portas para nós. E a gente estava muito ligado. Porque nós não tínhamos tempo para errar com 2 crianças, chegar... se aventurar. Nós não tínhamos como se aventurar. Tinha que ser uma coisa certa mesmo, direcionada por Deus. E já tínhamos essa certeza no nosso coração, mas a gente precisava de provas. E aí foi a prova, esse e-mail que esse pastor mandou para a gente, perguntando, dizendo: quem é você? Tal, tá vindo para cá. Irmãos, estamos lá na Rock Church há 4 anos, fazendo culto em português. É sobrenatural. É sobrenatural o que Deus está fazendo no nosso meio. É sobrenatural o que Deus está fazendo na nossa família. Estar aqui hoje falando com vocês
é algo maravilhoso, é realmente um privilégio estar aqui contando para vocês como Deus realmente faz. Ele é muito detalhista. O desejo dele é que tudo que é o desejo do nosso coração se cumpra, né? Mas a gente precisa realmente estar conectado com ele. E não tem nenhuma diferença daqui da Patrícia, um ser humano falho como qualquer um, e de outra pessoa. Se você está me ouvindo aí, mas poxa, eu nunca ouvi Deus desse jeito. Eu também nunca tinha ouvido Deus desse jeito. Mas o que eu tenho certeza que fez a diferença é declarar que eu queria a vontade do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Eu queria estar na vontade dEle, custe o que custar. Esse era o desejo do meu coração. E a obediência fez com que nós estivéssemos aqui. Nós deixamos literalmente tudo para trás. O Senhor, me lembro muito, muito, muito bem quando o Senhor falou para mim: não olhe para trás. Porque a nossa inclinação, quando a gente tem coisas materiais, olhar para trás e falar: meu Deus, mas é uma vida toda de trabalho, mas é uma vida toda trabalhando duro para conquistar. E o Senhor disse: não olha para trás. E mais ele falou para mim, ele falou: quantas vezes você quer que eu restitua o que você vai deixar? 5, 10, 50, 100 vezes mais? Falei: amém, Senhor. E obedecemos ele e viemos na fé. Tínhamos o nosso dinheiro da venda do nosso apartamento, não tínhamos nem noção na época do que Deus queria fazer, mas hoje a gente pode ver a grandeza, né, do amor de Deus pelas nossas vidas e da nossa comunidade brasileira lá em Halifax crescendo. E eu amo cada família que chega lá e nos procura, porque nós estamos ali para servir, para acolher essas famílias, para ajudar essas famílias e ir lá construir uma família, né? Porque acaba que sendo a nossa família lá, né? A comunidade brasileira. E eu sou muito grata a Deus por cada um que está lá. E é isso, eu queria deixar para vocês também uma dica sobre a prática de oração. Porque, como eu disse, não tem diferença nenhuma. Eu não sou mais espiritual, eu não sou mais, não. Eu sou falho, ser humano igual a qualquer um que está aqui nessa sala, que está me ouvindo. A diferença é que a gente se coloca à disposição. A gente se derrama diante do Senhor, coloca o nosso coração literalmente assim, ó, para fora. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu dependo do Senhor. E essa prática de oração, ela precisa estar nas nossas vidas, porque é da prática de oração que nós vamos ouvir a Deus. De tanto orar, e também não se preocupe com o quanto você vai falar. A diferença é que tem que ser de todo o coração. Você tem que ter certeza que quando você ora, você pede a Deus algo, você entrega a Deus algo, Ele vai fazer. Porque se você não crer, quem vai crer? Você precisa saber que você vai ser o principal nessa, digamos assim, nessa entrega. Você precisa crer de todo o coração que o Senhor está te ouvindo. Você precisa sentir isso. Você vai ter que treinar várias vezes se você não tem essa prática de oração. Não vai ser na primeira vez, nem na segunda, talvez nem na terceira. É uma prática. Na realidade, você precisa se entregar de uma maneira que você vai sentir que Deus está te ouvindo. Mas você precisa ter essa prática. Faz uns 3 meses atrás, Deus começou a falar comigo
com um número. Falei, meu Deus, número 11, eu até algumas pessoas mais próximas de mim sabem. Falei, meu Deus, tudo que eu olho é 11, vou olhar no relógio é 11, meu Deus, o Senhor quer falar comigo? Às vezes acontece alguma coisa assim e a gente acha que é uma besteira ou uma coincidência, mas aquilo começou a me incomodar de uma maneira, eu falei, Senhor, fala comigo. Comecei a olhar na Bíblia tudo que tinha 11 para ver se era ali que estava a resposta e tal, e eu não tinha encontrado. E é muito interessante a forma que Deus trabalha comigo. E aí o Senhor me deu o livro, o versículo, o capítulo, e veio de encontro com aquilo que eu estava buscando e orando. Senhor, o que o Senhor quer falar? Em 2 Coríntios 1:11 a palavra diz, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Falei, amém, Senhor, porque realmente o Senhor não tem nenhuma oração, uma resposta de oração que o Senhor não possa nos dar. Não vai ser no seu tempo, do jeito que você pensa, ele não vai talvez falar ao seu ouvido, mas ele vai mostrar de alguma forma. Porque sabe, irmãos, tem um padrão que a gente cria na mente que é aquilo, a gente acha que é desenhadinho, bonitinho, com letrinha bonitinha. Não é assim que acontece. Deus, ele fala com a gente da forma que cada um vai entender. Então, por isso que a gente precisa estar ligado, porque às vezes a gente acha que a resposta está em alguém, que a resposta está em coisas. Não, a resposta ela vai vir direto do trono de Deus para o teu coração e você vai saber que é Deus que vai estar falando com você. Então, por isso, a prática da oração. Nós precisamos orar. Não importa, eu oro lavando louça, lavando roupa, joelho, sentada. Não existe uma maneira que Deus vai encontrar com você se você estiver naquela posição. Só de joelhos Deus vai falar comigo. Não. Deus vai falar com você. Assim como eu estava lá em 2014, me arrumando ali, saindo do banho. Meu Deus, é isso. Então, eu queria, assim, deixar essa palavra para vocês de uma forma, assim, muito carinhosa do que Deus tem feito comigo. E eu espero de todo o meu coração que você tenha recebido essa palavra no seu coração, direto do trono de Deus. E a oração é prática. Comece agora mesmo. Não deixe para amanhã, nem para mais tarde. Amanhã eu começo que nem dieta. Não. É agora, é hoje, é nesse momento. Comece a orar, incentivo você a orar, começar a buscar. Senhor, não tem problema se você não tem muito diálogo, ou se você não sabe falar. A oração é aquilo que está no coração. Então, fale com o Senhor aquilo que está no teu coração. Aquilo que te angustia, aquilo que te aflige, aquilo que te deixa triste. Não tem problema. Falar coisas para Deus o qual você está sentindo. Deus, ele vai se alegrar com isso. Ele não vai ficar triste. Deus é um Deus de amor. Amém, irmãos? Então, que você se levante nesse dia em oração, pedindo ao Senhor que te ajude a ter essa rotina de oração, a escutar a voz dEle. Não tem outra maneira de escutar a voz de Deus se nós não realmente nos derramarmos diante dEle, não entregarmos todas as nossas aflições diante dEle, não entregar tudo aquilo que bloqueia, sim, porque bloqueia. A partir do momento que você não se derrama diante do Senhor e não diz a Ele quais são os teus medos
ou tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te faz triste, tudo aquilo que te frustra, Deus não tem como entrar aí dentro do seu coração. Então, somente abra o teu coração neste dia. Amém? Em nome de Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3:1. Deus sabe o momento exato para as coisas acontecerem nas nossas vidas. É Ele que tem o poder, Ele é o dono da prata, do ouro. Às vezes a gente não sabe esperar, porque nós somos muito imediatistas. Mas eu convido você a esperar, porque durante esse nosso processo do Canadá, entre Deus falar comigo, né, e acontecer, foram 2 anos. Foram 2 anos de espera no Senhor, mas valeu a pena a obediência, valeu a pena o joelho no chão, valeu a pena todas as lágrimas, deixar para trás toda uma história para viver uma outra história, numa outra nação, numa outra cultura. Não é fácil, mas nós sabíamos que nós tínhamos um chamado em especial e nós obedecemos. E porque resolvemos obedecer o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. E eu fico muito feliz de poder testemunhar e compartilhar com vocês essa palavra. Agradeço a Natália, a Luísa, essa família tão especial, Camila e Tiago, todos os irmãos que estão aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Essa igreja, neste lugar, nesse basement, impactou minha vida. Se eu falar mais um pouquinho aqui, vou chorar. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém?